Glória a Jesus. Evangelista Alexandre, qual a oportunidade para trazer a palavra de Deus? Quero convidar aqui, dar essa honra ao nosso amado pastor, amigo meu, pastor Marcos, para estar fazendo a oração para o nosso amado. Graças e paz para os amados. Vamos orar pelo varão de Deus que está com essa honra e a responsabilidade de trazer a palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui o teu filho, separado, remido, escolhido, Senhor, para uma grande obra. Pai, observa o teu filho como ele se encontra, de joelhos dobrados, em atos de humilhação, exaltação e reverência ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Deus, que a palavra, uma vez lançada, produza o efeito para a qual ela está sendo enviada, Senhor da glória. Usa o teu filho poderosamente, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Responsabilidade sempre, né? Quando nós temos, embora seja uma oportunidade, mas é uma responsabilidade muito grande, você ser dispenseiro da graça de Deus. A responsabilidade é de acessar as dispensas do céu e servir a igreja. Porque nada mais do que isso é o que eu tenho pedido ao Senhor. Servir a Ele e aos meus irmãos. Aonde quer que Ele me dê a oportunidade de estar, eu estarei ali, louvando, adorando, levando a palavra dEle para todos. Aqueles que têm sede, aqueles que têm fome e aqueles que também não têm. Porque é fácil você levar a palavra para aqueles que são receptivos, né? Param para te ouvir. Mas quando torcem a cara, querem cortar o que você está falando, querem justificar, não é tão fácil assim. Mas eu louvo a Deus que aqui nessa noite temos irmãos remidos, lavados e salvos. Amém? Em nome de Jesus, que estão com os ouvidos abertos, haja visto tudo o que o Espírito Santo já falou e já fez nessa noite. Na verdade, se nós orássemos aqui agora, nós já sairíamos daqui renovados por tudo aquilo que o Espírito Santo, Ele já fez aqui nessa noite. Através dos louvores, das oportunidades, Deus falou tremendamente aos nossos corações. E mais do que falar, nós sentimos a presença. E é isso que faz a diferença. A diferença na vida da igreja sempre foi, sempre será a presença contínua do Espírito Santo. Não flashes da presença, não momentos da presença. Nós precisamos ser habitação do Espírito Santo, para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, mesmo que seja numa simples conversa, mesmo que seja num simples aperto de mão, num cumprimento na rua, quando você chega no trabalho, em casa, todos irão perceber que você não está sozinho. E foi prova disso hoje o que nós vimos aqui. E o Espírito de Deus, sabe o que Deus me fez lembrar? Quando Maria estava grávida de Jesus e ela foi ter com Isabel. Aquilo que estava com Isabel saltou, porque aquilo que estava com Maria tinha parte, era uns, tinham o mesmo propósito, estavam vindo de Deus, era para Deus, era para a honra e glória do Senhor. Então aquilo que estão na vida dos meus irmãos, que está na nossa vida, é para a honra e glória do Senhor Jesus, e para nós sermos instrumento de Deus, aonde quer que nós venhamos a estar. Eu vejo aqui Deus preparando uma igreja para os últimos dias. Uma igreja que vai ter que combater a iniquidade. E essa é a palavra dessa noite. A palavra dessa noite que Deus quer falar conosco. Ele quer tirar, libertar definitivamente a iniquidade da vida da igreja. Para que nós possamos, quando a gente larga a iniquidade, a gente consegue enxergar Jesus. A gente consegue viver Jesus, a gente consegue viver a palavra. Então nesta noite, Ele quer mostrar para nós a diferença
daqueles que abrem o coração para Jesus e daqueles que não abrem o coração para Jesus e insistem em viver na iniquidade. E é isso que Ele quer nos libertar dessa noite, de tudo aquilo que tenta nos roubar a consciência de que precisamos todos os dias optar por Jesus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Pode se assentar. Quero agradecer mais uma vez, a bispa, o bispo, pela confiança, pelo privilégio, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é louvar e estar pregando a palavra. Hoje, as minhas orações são: Senhor, eu não quero fazer outra coisa, que o Senhor não esteja dentro. Se o Senhor tiver, eu quero estar. Se o Senhor estiver, eu quero estar. Porque eu sei da onde que Deus me tirou, eu sei o que a iniquidade tentou fazer com a minha vida. E aí, é fácil você identificar na humanidade, nas pessoas, o mesmo processo. A iniquidade tentando todos os dias destruir, aprisionar e não permitir que as pessoas vivam a graça de Deus. E eu quero falar uma coisa para você: o que você está percebendo, o que você está vendo acontecer nos últimos cultos, é porque Deus está com um grande propósito, a começar pelo ano da busca da promessa. Mas como o bispo falou, grave essa palavra: imersão. Vai ser o divisor de águas da Yeshua HaMashiach. Vai ser o divisor de águas da Yeshua HaMashiach. Porque quando nós mergulhamos, nós perdemos o controle. É em Deus. Então se prepare. Se prepare, porque vem aí a imersão. E isso que você está vendo aqui é o ensaio. É o ensaio do que Deus quer fazer em nós e através de nós. Amém? Eu quero iniciar falando sobre o pecado capital, o pecado de Adão e Eva, que fez com que a iniquidade se alojasse na humanidade. A partir daí, a humanidade teve um caminho terrível, cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais sendo engodado, tendo as suas características, a sua origem distanciada, porque a nossa origem é em Deus. A nossa origem não é na nossa mãe, porque a Bíblia diz que Ele me elegeu antes da fundação do mundo, que Ele escreveu os meus dias antes mesmo que eu existisse. Então o que a iniquidade faz é nos distanciar da nossa origem. E aí, o que nós precisamos perceber? Que durante a caminhada da humanidade, a humanidade foi se expondo ao pecado e foi cada vez mais tendo como característica da humanidade iniquidade. Pensa no ser humano, você pensa em iniquidade. Pensa na história da humanidade, você pensa em iniquidade. Você pensa em guerras, impérios, domínios, mortes, afastamento de Deus. Então, nós não podemos fugir disso nos últimos dias. O que está acontecendo é que estão pregando o evangelho, aonde o evangelho só te dá benefícios, mas o evangelho lhe fala que você precisa assumir a tua cruz. Não existe evangelho sem cruz, não existe cura e libertação sem que você assuma um lugar onde você entenda que você precisa abrir mão da iniquidade, que você precisa não permitir mais que a iniquidade ela tenha vez na sua vida. Mas hoje eu quero dizer para você, igreja, e para mim, que não importa o quanto nós fomos expostos à iniquidade. Não importa a partir de hoje, se você crer, o que você foi submetido em relação à iniquidade, o que o seu marido que você está buscando a cura e a libertação, não importa, porque Deus tem uma palavra para nós, Deus tem uma promessa para nós. E aí eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 23.
título que o Senhor me fez colocar é deixando a iniquidade para seguir a Jesus. Evangelho 23 de Lucas, que diz assim, ó, vou ler ali. E levando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este... Não, desculpe, Hugo, é 26, 23. 26, 23. Hã? Não, 23, versículo 26. Isso. Aí. E quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurado as estéreis, e os ventres de que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então o começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram os outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombaram dele, e diziam aos outros: salvou? Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, xingando, chegando-se a eles e apresentando-lhe vinagre. E disseram: se tu és o rei dos judeus, salva-te a si mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse o Senhor Jesus, e disse ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. Essa passagem, ela é tão tremenda, que fica tão claro o poder da iniquidade em um ser humano, que mesmo estando condenado, mesmo estando ali completamente subjugado por causa dos seus erros, daquilo que ele fez, não conseguia enxergar quem estava ao seu lado. Aqui fica claro o quanto a iniquidade nos separa de Deus e dos seus propósitos. Jesus Cristo estava ali cumprindo um propósito, mas quer saber? Mesmo aqueles que tinham visto os milagres de Jesus, que conheciam os seus feitos, queriam matar Jesus, porque Jesus os confrontava a sua iniquidade. Mesmo eles sabendo quem era Jesus, vendo que Jesus tinha curado, vendo que Jesus tinha libertado, eu tenho certeza que no meio daquela multidões tinha um coxo que tinha sido curado por Jesus. No meio daquela multidão tinha um cego que Jesus tinha curado.
Tinha alguém que estava enfermo e Jesus, eu tenho certeza disso. Mas isso não impediu que muitos daqueles quisessem matar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus confrontava a iniquidade que estava dentro deles. E hoje, muitas das vezes, como foi cantado aqui, a gente fala: Senhor, passa na minha casa. Mas se ele chegar num determinado lugar, a gente não quer deixar ele mexer. Isso é iniquidade. Iniquidade é você pecar, saber que está pecando e continuar pecando e permitir que o pecado continue na sua vida. Isso é iniquidade. Mas como você está falando, eu recebi Jesus, eu me converti. Mas então entrega essa iniquidade que está escondida lá naquele cantinho que você tem medo de entregar. E aí sabe o que acontece? Você mata Jesus. É como se você estivesse matando Jesus, anulando Jesus naquela área que você precisa entregar para Ele. Mesmo sabendo que Ele curou enfermos, mesmo sabendo que Ele tirou inclusive você do pior lugar que você já esteve, mas existe algo que nós precisamos entregar para Ele, e a gente às vezes cria resistência, como estes. Eles simplesmente queriam matar Jesus, porque confrontava a sua iniquidade. Fariseus, saduceus, conhecedores e doutores da lei, mas eles se achavam melhor e superior. Aí quando Jesus fala para eles, e chama eles de falsos, chama eles de hipócritas, chama eles de comerciantes no templo. Quando Jesus expõe a iniquidade daqueles que conheciam a lei, então eles optaram em matar Jesus. Com certeza, se eles estivessem optado, não, eu preciso ser liberto dessa área, eu preciso ser curado nessa área. Fala para o teu irmão assim: estamos no culto de cura e libertação. Existe uma luta voraz entre a carne e o espírito. E nossa natureza adâmica quer impedir que aceitemos que fomos formados em pecado, que nascemos com essa natureza. O salmista declara lá no Salmo 51: em pecado me concebeu a minha mãe. Porque ele tinha consciência de que ele precisava ser remido da sua iniquidade. E sabe qual é o pior problema da igreja e daqueles que vêm buscar a cura e a libertação? É quando alguém fala que você precisa de cura e que você precisa de libertação. Eu não. Eu não. Eu vou bem, obrigado. Cura, libertação, não. Eu vim aqui buscar pelo meu marido. Eu vim aqui buscar pelo meu filho. Eu vi um testemunho de um homem. Ele conta de uma mulher que ela ia para a igreja, levava a foto do filho preso. O filho estava preso. Ela chegava na frente do altar e orava e colocava a foto e orava. E aí: o senhor pode orar pelo meu filho? Mas o senhor só tem esse filho? Não, eu tenho outros filhos, eu tenho um marido. Ele começou a orar. E aí o filho começou a ter alguma melhora lá no cárcere. Aí o pai veio. O pai começou a vir um culto. O outro irmão dele começou a vir um culto. E aí, uma vez, ela chegou pro pastor e falou: pastor, mas o meu filho ainda está preso. Aí ele falou: você não viu ainda o que o seu filho está fazendo?
Por causa que ele está lá no cárcere, a senhora se converteu, o seu marido se converteu, o seu filho se converteu, a sua família se converteu. Ele lá, preso, lá, porque a pessoa vem buscar por ele que estava lá. Mas mal sabia que Deus estava usando ele para curar a iniquidade que estavam neles. Não estou dizendo que você não tem, que eu não tenho que buscar. Eu tenho filhos, tenho netos. Claro que eu tenho que orar, claro que eu tenho que buscar. Mas o meu maior testemunho é a minha vida em Cristo Jesus hoje. Fala para o teu irmão assim: o seu maior testemunho é a sua vida em Cristo Jesus. Em Romanos 3,23 também está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala para o teu irmão assim: são todos. Aí fala para ele assim: eu e você. Eu e você. Sabe por quê? As pessoas ainda não estão sendo deliberadamente alcançadas lá fora, porque eu tenho áreas na minha vida que impedem de eu agir dessa maneira com elas lá fora. E algumas que conhecem a minha vida e a sua, olham para mim e para você e falam: pô, mas ele está aí na igreja, ele é crente, mas ele ainda faz isso, ela ainda faz isso. Não estou aqui batendo na igreja, não. Eu estou aqui que é para nós, de uma vez por todas, tomarmos posse desse instrumento que é o sacrifício de Jesus. A pior parte da iniquidade é negar a nós mesmos a consciência que precisamos abandoná-la. A pior parte da iniquidade é essa. A iniquidade fala para nós que a gente não precisa ser perdoado. A iniquidade fala para nós que nós somos santos demais. A iniquidade fala para nós que porque eu estou pregando aqui, porque eu tenho o meu propósito de andar descalço, eu sou mais santo do que o presbítero. A iniquidade faz isso. A iniquidade vai dizer porque eu alcanço uma nota maior ou menor. Para nós que somos cantores, e a gente vê isso demais, a gente pensa que nós somos melhores do que os outros. Isso é iniquidade. Tudo que nós fazemos que alimenta a nossa carne é iniquidade. Basta observarmos as atitudes dos ladrões juntos na crucificação. Estavam lá, daquele jeito, mas a iniquidade impedia deles verem quem Jesus era. A iniquidade nos faz ignorar o sacrifício de Jesus na cruz, nos faz ignorar o porquê da morte de Jesus e nos faz perder a dádiva que há na ressurreição. A iniquidade rouba esse entendimento da gente. Por que Jesus morreu na cruz? Qual a importância disso? E por que ele ressuscitou? A iniquidade rouba esse entendimento de nós. E aí o valor que nós tínhamos que dar ao sacrifício vicário, ao sacrifício de Jesus, ter se entregado na cruz, ter morrido e ressuscitado, nós não conseguimos alcançar a importância que ela realmente deveria ter na nossa vida. E por isso, às vezes, nós ainda damos espaço à iniquidade, porque quando nós entendemos isso, nós não vamos permitir mais que a iniquidade faça parte da nossa vida. Isso é libertação, isso é cura, de eu ter a mente transformada, de eu viver o que Romanos 12 fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente sã, corpo são. Uma mente santa, atitude santa. Mentes convertidas, atitudes de cristãos. E a iniquidade tenta roubar isso de nós. O sacrifício de Jesus não nos livra da cruz.
Fala para o teu irmão assim: o sacrifício de Jesus não nos livra da cruz. Ele nos livra do pecado. É do pecado, isso nos livra. Mas da cruz não. Não nos... E a iniquidade quer colocar isso hoje dentro das igrejas. Porque o diabo não quer saber de você não, gente. O diabo não quer saber de mim não. Ele quer saber da tua adoração. Quando ele consegue roubar você dentro da igreja e você não entrega adoração para quem você teria que entregar, pronto, acabou. Não precisa sair da igreja não. Se a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, pronto, ele já venceu. Ele já venceu, presbítero. E aí, o que é isso? Iniquidade. Porque se nós não submetermos o nosso ser, quem nós somos, a Cristo, a cruz, a iniquidade vai continuar de vez em quando tendo espaço na vida da igreja. Qualquer que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro ele manda tomar a cruz, depois ele fala para seguir. Ou seja, crucifica a tua carne, mata a sua iniquidade. E para eu terminar, falar sobre como é narrado o sacrifício, essa passagem que nós lemos, dos dois ladrões. Eu vou encerrar aqui, dos dois ladrões. Em Mateus e Marcos, quando ele fala dos ladrões, ele fala: e aqueles, e maldizeram aqueles que foram crucificados junto dele. Eu fiquei intrigado com isso hoje. Falei, peraí, mas Lucas está dizendo que um deles reconheceu que Jesus era o Cristo. Peraí, mas por que Mateus e Marcos está dizendo que os dois tinham ofendido a Jesus na cruz? Sabe quantas horas durou a crucificação? 6 horas. Durante o período que os dois foram expostos a Jesus, assim que Jesus chegou, os dois ofenderam Jesus. Por isso que Marcos e Mateus falam que Jesus foi ofendido pelos dois. Mas só que não parou aí, presbítero. Foram 6 horas de crucificação. Foram 6 horas que os dois estiveram com Jesus do lado. Um deles começou a entender quem era Jesus. Começou a falar: não, eu que sou iníquo. Porque quando ele viu as pessoas em volta de Jesus chorando, quando ele viu lá de cima, com certeza alguém dizendo que aquele homem tinha curado ele, quando eles viram o resultado daquelas pessoas que adoravam Jesus, que lamentavam pela crucificação de Jesus, alguma coisa aconteceu nele, e ele, quando escutou Jesus falando: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão dizendo. Aí ele olhou para Jesus, falou: meu Deus, ele é o Cristo. E aí ele começou a entender quem era aquele que estava ao lado dele. Com certeza ele lembrou das histórias que viria um Messias que morreria no lugar daquele povo, e ele falou: meu Deus, é ele. Mesmo que no início da nossa caminhada, mesmo que até agora ainda eu estava com resistência a tudo aquilo que Jesus é, ainda que até agora eu não conseguia entender quem Jesus era, mas o Espírito Santo está falando para mim e para você que nos ouve na live: ele é o Messias, porque ele vai dizer para você: Pai, perdoa ele, perdoa ela, porque eles não sabem o que estão dizendo.
E nessa hora, aquele homem compreendeu, falou: ele é o Cristo, ele é Deus. E chamou a atenção do outro: ei, deixa de ser louco, aproveita, Jesus está aqui, aproveita, é a nossa última chance, nós vamos morrer, aproveita, para de ofender o mestre, para de falar, nós temos culpa de estar aqui, mas ele não, ele reconheceu a inocência de Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos seus momentos de dor, no momento que ele podia espraguejar, que ele podia continuar dizendo: ah, mesmo assim, o Senhor me permitiu chegar aqui, o Senhor vai deixar eu morrer, o Senhor vai deixar o meu filho na droga, o Senhor vai deixar o meu marido fora da igreja, o Senhor não vai me dar a casa que eu preciso, o Senhor não vai me dar a cura que eu preciso. Ele poderia ter falado tudo isso para Jesus, mas ele falou: não, quando vier o teu reino, mestre, eu quero fazer parte dele. Ele reconheceu que era Jesus. Talvez você não esteja entendendo o processo, mas é nesse processo que você precisa reconhecer quem é Jesus. Foram 6 horas de crucificação. Bastou para aquele homem mudar e entender que ele precisava do perdão de Cristo. E quer saber? Ele não estava mais ligando para a morte. Meu Deus, ele não estava mais ligando para a morte, obreiro Hugo, porque ele sabia, que essa promessa, e esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Ele fez essa promessa. Aleluia. Que hoje nós possamos assumir definitivamente o nosso lugar de quem precisa ser curado, ser lavado, ser remido. Por isto te convido esta noite para você abrir o seu coração e pedir para Ele entrar na sua casa. Deixar Ele mexer na sua estrutura. Deixar Ele conduzir a tua vida e te livrar da iniquidade. Fala para o teu irmão assim: você não tem culpa. Você nasceu com a iniquidade. Mas se você negar a Jesus, você vai assumir a culpa. Se você negar a Jesus, aí você vai assumir a culpa. Essa é a maior libertação que nós temos em nossa vida. Todas as áreas das nossas vidas não ter lugar mais para iniquidade. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Levante a sua mão comigo. Levante a sua mão comigo. Se você quiser, você repete comigo. E fala assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu sou a sua casa. Vem, Senhor, fazer morada. E eu não permito, diga: eu não permito
que a iniquidade tenha mais espaço na minha vida, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Isso, adore comigo. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sim, Deus, nesta noite, tira de nós toda a iniquidade, Senhor. Nos dê força, Senhor, para viver em santidade, para obedecer a tua palavra. Tens liberdade aqui, Tu tens liberdade hoje, Senhor Deus, na nossa vida. Venha, Espírito Santo, sonda-nos, Senhor Deus, nessa noite. Muda, Senhor Deus, a nossa conduta, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sim, Senhor. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Em nome de Jesus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.